Olá, eu sou o Blitai e hoje eu vou te contar como que funciona, né, esse mundo de leituras, esse mundo de outras mídias de Tormenta 20. Se você não sabe, Tormenta 20 ele está em várias mídias, né? Inclusive existe um curta aí do Tormenta 20 que foi fruto do financiamento coletivo lá de quando lançaram, né? Fizeram esse relançamento do sistema de Tormenta para o que nós temos hoje, que é o Tormenta 20. Então tem várias mídias e principalmente, né, livros e HQs e até mesmo mangá envolvendo Tormenta 20. E hoje eu quero aproveitar esse vídeo para explicar para vocês. Isso porque, tá, a ideia desse vídeo surgiu quando lá nos vídeos anteriores em que eu tô contando sobre a lore de Tormenta, inclusive toda sexta-feira nós temos vídeo aqui sobre a lore de Tormenta, tá? E o pessoal não sabia do que eu tava falando quando eu fazia referência a algum livro. Muitas vezes, né, o pessoal conhece o suplemento, o Atlas de Arton, e lá de fato é um ótimo suplemento sobre a história de Tormenta, porque você vai ter tudo resumidinho, um compilado bem organizado da lore de Tormenta, mas quando eu fazia referência aos romances, muita gente comentava o desconhecimento sobre isso. Então eu achei importante fazer esse vídeo para contar para vocês melhor como funciona todo esse universo. Inclusive existe uma linha cronológica oficial que você pode ler, e eu já estou nesse momento lendo aí um dos últimos livros, que é A Cidade da Raposa, tá? E eu vou começar a contar tudo isso, mas primeiro, claro, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí quais livros de Tormenta você já leu, qual tá na sua lista de desejos para ler, o que vocês acham e tudo mais, que nós vamos comentar aqui rapidamente sobre todos eles. Maravilha? Sem spoiler, claro, pode ficar sossegado. Se você tiver a possibilidade, clica aí no botão de Seja Membro para você fazer parte do clube de membros do canal. É muito importante para dar uma força, né, dar uma moral, inclusive obrigado a todos os membros que apoiam aí o canal. Teremos, além, quando você é membro, você tem vários benefícios, né? Emotes exclusivos para usar no chat, você tem acesso antecipado aos vídeos, você tem concorre, né, a sorteios que nós estamos fazendo aqui no canal. Então quem tiver a possibilidade de R$3 por mês, clica aí no botão Seja Membro e junte-se a gente. Maravilha? Vamos lá então conversar sobre isso, explicando com calma. Tá a imagem aí para vocês, né, da ordem cronológica de Tormenta 20, que ela é, de certo modo, oficial, até porque teve uma rediagramação. Saiu pelo JM Trevisan. Inclusive, a gente tem uma entrevista com o Trevisan aqui no canal. O cara é muito gente boa. Eu vou deixar a entrevista com ele na descrição aí para vocês verem de perto. A gente bateu um papo muito interessante sobre Tormenta e sobre o futuro, principalmente do cenário de Tormenta, tá bom? Recomendo muito vocês assistirem. Então, ele fez essa rediagramação com a ordem cronológica dos livros e a gente vai comentar sobre eles. Então, a gente pode dividir em algumas categorias, né? Existem livros, existem quadrinhos, que são aí tanto HQs quanto mangás, eles colocam, né? E existem os livros-jogos, tá? Eu vou explicar para vocês com calma o que é cada coisa. Primeiro lugar, e eu acho que é o mais aconselhado para se começar, eu inclusive comecei assim, esse ano a minha prioridade era ler realmente todos os romances de Tormenta, né? O que são romances? São os livros. Livro mesmo na literatura, como a gente conhece, né? Então, livro sem imagens e tal, o puro escrito. A minha meta desse ano era ler todos os livros e eu vou conseguir, né? Já estou aí no penúltimo livro lançado, então eu acho que já estamos bem avançado nisso. E aí depois nós temos os quadrinhos, né? Os quadrinhos já são a meta pro ano que vem, junto com os livros-jogos, eu acho que dá para fazer tudo junto ali num compiladão, para eu ter esse conteúdo completo para passar para vocês aqui no canal. E a partir de agora, né, eu vou lançar vídeos, né, os próximos vídeos comentando sobre os livros que eu li, falando para vocês mais ou menos ali o que acontece neles e por que eu acho importante ler, né, quais são as informações interessantes que cada um deles traz. Maravilha? Então, já se inscreva no canal e ativa a notificação aí, claro, para você ficar por dentro disso tudo. Vai ser um conteúdo bem legal, até para quem já leu os livros aparecer e comentar sobre isso também. Show de bola? Então é o seguinte, ali na linha do tempo a gente vê que o primeiro livro, de fato, é O Inimigo do Mundo. E esse é um livro muito importante, né? Eu acho que ele é um grande marco. Ele faz parte de uma trilogia escrita pelo Leonel Caldela, que é chamada de Trilogia Tormenta. Até porque nessa trilogia eles trazem ali aspectos fundamentais para você entender o cenário de Tormenta 20 e a lore de Tormenta. Então, de fato, essa trilogia Tormenta, que é formada pelo Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus, ele conta pra gente exatamente como tudo começou. A Tormenta chegando no universo, né, o que dá nome ao Tormenta 20 é a Tormenta, então conta exatamente como a Tormenta chegou ao mundo de Arton e como foram as primeiras lutas, né, como que o pessoal reagiu a isso desde o começo. Então ele é muito interessante como uma base pra gente
do universo de Tormenta 20. Eu recomendo demais essa trilogia. Eu li tudo pelo Kindle, né? O Kindle, sei lá como a galera fala, que é a versão digital, porque eu achei realmente a versão, na época, a versão física que eu queria, que era o box, ele estava esgotado. Aí quando chegou no financiamento coletivo, já tinha comprado a versão digital, enfim. E aí já foi, passou. Quem sabe algum dia numa outra promoção aí eu compre. Então tem essa trilogia muito interessante, tá? Você adquirir ela ali para sua leitura, porque realmente eu colocaria essa trilogia como fundamental para quem quem tem o interesse aí de se aprofundar no universo e na lore de Tormenta 20. E aí vocês podem ver que na ordem cronológica, na linha do tempo, existe uma grande diferença entre o primeiro livro e os outros dois, e tem um motivo muito claro por isso, mas como eu falei, eu vou soltar um vídeo aqui sobre cada um dos livros, e aí eu explico melhor para vocês, maravilha? Depois nós temos ali o mangá, né, Califor. Califor é uma grande fortaleza, né, que existe separando o Arton Norte de Arton Sul. Nos vídeos de lore que eu tô fazendo toda sexta-feira aí tem bastante informação sobre isso, então é interessante você assistir. Mas ele é mais um mangá mesmo, né? Ele tem um formato de quadrinho, mas ele é preto e branco. Então eu não sei como ficaria a classificação ali disso, mais ou menos dizendo, né? Eu acho que eles consideram mais como um quadrinho mesmo. E ainda assim é muito interessante. Ele é feito pelo Ricardo Mango, que é um artista de mão cheia, que inclusive foi o artista que fez as nossas artes do Guerra Artoniana, que nós estamos jogando aqui no canal toda quarta-feira. Então tem a playlist também aí na descrição completa. Eu de você já corria lá pra assistir, porque a campanha tá muito legal. É a maior campanha que nós fizemos no canal até hoje. Tá super bem produzida ali pra vocês, eu super recomendo mesmo. Tá bom? Então tem aí Califor, ele vai contar a história das primeiras tentativas, digamos assim, de ataque a essa fortaleza de Califor. Ele conta muita coisa pra gente também sobre os goblinoides. E eu realmente acho interessante se você gosta mais dessa parte antiga do universo e principalmente, né, da sociedade de elfos, goblinoides lá no Arton Sul. Ele aborda várias coisas nesse sentido. Quando eu fizer a leitura completa, né, eu li os primeiros volumes, eu li até o volume 3. Quando eu ler o restante, eu vou também trazer um vídeo completo aqui para vocês falando sobre isso, mas é para deixar a indicação. Depois nós temos Holy Avenger, tá? Holy Avenger, assim, na ordem cronológica de eventos de Arton, ele tá no terceiro lugar ali, né, na terceira sequência, mas o Holy Avenger foram as primeiras obras. Quando o universo de Tormenta estava sendo criado pelos escritores, Holy Avenger já estava sendo publicado, então é muito interessante porque ele tem ali várias coisas que vão sendo implementadas junto com a construção do universo de Tormenta. É um material bem legal, eu ainda não li, então eu nem tenho muita propriedade para falar sobre, mas eu comprei, né, no financiamento coletivo que teve, e assim que chegar eu quero ler pelo menos Holy Avenger ainda esse ano também. Tem 4 volumões aí bem completos, e eu pretendo já tentar ler pelo menos 2 deles esse ano, e vai ter vídeo por aqui também. Depois nós temos ali 2 quadrinhos, né, 2 mangás. Eu vou me referir como eles falam ali, né, quadrinhos na linha do tempo, mas a classificação é meio duvidosa. E aí, tem 2 que eu ainda não li, não conheço muito bem, mas eu sei do que eles falam. O primeiro deles que é o The Bride, escrito pelo Cassaro, e depois nós temos o Dungeon Crawlers, que também é escrito pelo Cassaro, se eu não me engano. Um deles, né, esse The Bride, a Noiva do Dragão, ele fala sobre Moreânia. Então, pra galera que gosta aí dos Morro, ou Moreal, né, cada um fala de um jeito, mas o correto é Morro, né? Mas fala de Moreânia e conta sobre acontecimentos de lá. Provavelmente é bem interessante também. Quando eu pegar para ler todos os quadrinhos, ele já vai estar no primeiro ali da lista. Depois nós temos o Dungeon Crawlers, que ele conta sobre Lenórien, tá? Não sobre Lenórien no período alto, mas de um elfo que viveu aquilo e provavelmente tem vários conhecimentos sobre como os elfos viviam naquela época. Se você não sabe, eu já expliquei aqui, né? Tem o vídeo da chegada dos elfos, em que a gente conta sobre Lenórien, que era a grande capital ali dos elfos quando eles chegaram em Arton. Só que eles foram derrotados, né? Dizimados pelos goblinoides. Então, essa HQ, pelo que eu entendi, ela vai contar mais sobre essa destruição, sobre o que aconteceu depois disso, porque existe um grupo que vai voltar lá para aqueles lugares, para a cidade destruída e descobrir mais coisas sobre lá, na tentativa de dar esperança de fato aos elfos. Inclusive, os elfos geram muitas polêmicas em Tormenta, né? Depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso também. E aí nós temos a continuação, né? A conclusão da trilogia Tormenta do Caldela, que é o Crânio, o Corvo e o Terceiro Deus. Eu já falei sobre eles aqui, né? Não vou me repetir, mas eu realmente aconselho você a pegar essa trilogia e ler ela de cabo a rabo,
junto assim de uma vez. Vai ser bem interessante para você entender o universo de Tormenta. Depois nós temos o livro-jogo Deus da Guerra, tá? Um baita de um livro-jogo, muito bem feito, que ele vai contar a história de como Arsenal, o grande Arsenal, virou o Deus da Guerra, tá? Isso não é spoiler porque tá na capa, né? Não tem como dizer nada, porque o interessante é a jornada, e como um livro-jogo é muito interessante porque você que vai ditar os caminhos disso, né? Você que escolhe, você que trava as batalhas jogando como Arsenal até, de fato, tentar ganhar ali o campeonato do antigo Deus da Guerra, que era o Kim. Então, existe essa grande luta. É um livro muito interessante, bem grande, e tem conversas e debates ali dentro do Arsenal com outros deuses que são interessantíssimos, tá? Vai ter um vídeo também só sobre isso por aqui. Depois nós temos os 3 livros-jogos, né, que são os clássicos ali de Tormenta 20, já faz um tempo que eles foram lançados. Um deles, inclusive, eu fiz live jogando aqui no canal, vou deixar o link na descrição da live para vocês, que é o Ataque a Califor. Basicamente é um livro-jogo em que você é um aventureiro contratado para ir até Califor, descobrir, né, os planos dos goblinoides, quando eles já dominaram aquela fortaleza, né? Então, ele se passa aí depois da obra do Ricardo Mango de Califor mesmo, né? Que tá lá pra trás. Então, se passa de fato depois em 1410. E aí, em 1410 é quando acontece a Guerra Artoniana também, campanha no canal rolando. Depois existem outros 2 livros-jogos que se passam ali no mesmo ano, teoricamente, né? De acordo com os autores, que é justamente o Labirinto Tapista, que ele vai contar mais pra gente aí sobre o reino dos Minotauros, né, que é muito interessante, e também o Senhor das Sombras, que ele é um livro-jogo que se passa ali nas Montanhas Uivantes, outra parte muito legal do cenário de Tormenta. Então, todos são livros-jogos, você vai conduzindo ali o caminho, né, você que dita como que a aventura vai acontecer seguindo as regras do livro. É bem interessante para você entender mais sobre a ambientação desses lugares, principalmente o Labirinto Tapista, porque ele conta pra gente mais sobre o reino dos Minotauros, que foi o último reino que eu tive contato, né, que eu fui estudar de fato, e quando eu peguei pra ver, realmente me apaixonei, né? O cenário é muito bom, muito bem feito. Depois nós temos o LED. O LED, de fato, é um mangá ali, um quadrinho do próprio Trevisan, e ele comentou bastante sobre o LED lá na entrevista que a gente fez, né? Lembrando que o link tá na descrição. Ele é uma aventura, né? Um mangá, como eu disse ali, relacionado à Tormenta, que ainda está sendo lançado, tá? Ele não parou de ser lançado, ele ainda está rolando, e o primeiro volume você consegue a versão dele digital grátis. Então é um material bem interessante para você que quer ver mais sobre isso, sobre as aventuras do LED em si. O primeiro volume é grátis, né? O volume 1 ali para você baixar a versão digital no site do Tormenta. Recomendo bastante, também é bem legal para você que quer uma aventura leve, mas descontraída. E aí, depois seguindo, né, nós temos em 1411 A Joia da Alma. A Joia da Alma ele é um livro muito interessante, é o primeiro romance da Karen Soarelli para o cenário de Tormenta 20. E ele vai contar primeiro um grupo de aventureiros muito interessante que voltam a aparecer lá na Deusa do Labirinto. Então esses 2 livros, né, eu li eles um seguido do outro, foi uma experiência bem interessante. São o mesmo porque é justamente o mesmo grupo de aventureiros, né? E a Joia da Alma ela vai contar mais pra gente sobre o vazio e o nada, que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, o nascimento dos deuses, né? Um vídeo que tem aí no canal. Então ele vai contar mais pra gente principalmente sobre o vazio. É uma história interessante, é uma aventura bem, digamos assim, seria tipo uma campanha curta de RPG, é uma aventura bem sessão da tarde, é bem gostosa de ler, assim, mas na descontração. E o principal, o que eu achei mais divertido disso não é nem as informações sobre o vazio, mas sim o novo grupo de aventureiros que nos é apresentado, né? Então é muito legal, é interessante, recomendo você que quer uma aventura aí descontraída também, pra ler aí, pra passar o tempo, é bem interessante. Depois, em 1413, temos A Flecha de Fogo. O livro que é a grande polêmica aí de muita gente, mas que eu amo, tá? Eu amei esse livro. Pra mim, ele é tipo 5 estrelas favorito. Eu amei o jeito que o Leonel Caldela fez a narração desse livro no sentido de um humano que tem um preconceito contra goblinoides, igual a maioria de nós todos temos, e ele vai viver nessa sociedade de goblinoides por um tempo, mesmo que contra a sua vontade, digamos assim. Cara, é genial. Esse livro é genial, é 5 estrelas favoritos, é muito bom. Tá no meu top 3 ali de favoritos até agora, muito provavelmente. É muito bom mesmo, tá?
Que eu posso dizer? Então ele vai apresentar pra gente o universo de goblinoides lá do Arton Sul. Eu disse pra vocês, né? Os goblinoides eles sempre moraram por lá. Até hoje, né? No cenário de Tormenta, eles habitam aquela parte de Arton Sul. E ele vai contar pra gente como houve a Flecha de Fogo, esse grande evento que estava destinado a apresentar pra gente o novo deus dos goblinoides, que é Thor. Thor. Fala. Essas pronúncias são muito boas, né? Enfim, então é muito interessante, apresenta personagens incríveis ali dentro do livro, e a história realmente é muito boa. Ele vai contar pra gente como que houve a queda do antigo deus da morte dos goblinoides e a ascensão de Thor, que agora é somente o deus dos goblinoides. É um deus muito interessante também, eu gostei muito do personagem Thor em si. Eu não vejo a hora de jogar Tormenta com um personagem devoto de Thor, porque realmente é muito, muito interessante. Depois nós temos ali em 1414, A Deusa do Labirinto. E esse livro também é um dos meus favoritos, tá? Esse também é um livro 5 estrelas pra mim, porque é muito bom. É muito bom. Ele vai contar pra gente, ele vai apresentar de fato pra gente a ambientação do reino tapista, né? O Império dos Minotauros. Algo que eu queria muito ver faz tempo, né? Eu tava bem ansioso para ver esse livro. E como eu disse, ele tem os mesmos personagens principais do Joia da Alma, né? Aquele grupo de aventureiros. E A Deusa do Labirinto, eu acho que ele é um livro muito mais... Enquanto o Joia da Alma, eu falei que ele é um livro bem sessão da tarde, né? Uma aventura mais tranquila, assim, para se ler. O Labirinto A Deusa do Labirinto, ele já conta pra gente e explica muita coisa importante da lore de Tormenta, envolvendo... Glórien, envolvendo a queda de Tauron, que era o líder do panteão, e ele é um livro bem mais pesado, tá? Ele é um livro que ele vai falar sobre escravidão, que ele vai discutir bastante a liberdade, e ele não deixa de ser um livro muito divertido nos seus acontecimentos. Então, realmente é um livro muito bom mesmo. Eu quero fazer um vídeo só sobre esse livro e a gente vai discutir bastante, porque muita gente não entende, né, o ódio que o pessoal tem por Glórien, o ódio que os elfos sofrem no mundo de Tormenta, né, por que que eles sofrem esse ódio, sendo que os elfos em si não foram os grandes culpados das coisas. Então eu acho que esse livro, ele esclarece muita coisa relacionada a isso pra gente, e eu quero falar sobre ele aqui, tá? Depois nós temos em 1420 o livro da Cidade Raposa, que é o livro que eu tô lendo agora. Ele é um livro... Eita, quase derrubou tudo aí. Ele é um livro muito interessante porque ele vai falar pra gente sobre o Allen, né, o reino da intriga. E diferente de todos os outros, que era uma aventura envolvendo outros reinos, né, o pessoal vivia numa grande caminhada. Esse não, esse livro ele trata de uma grande aventura urbana e eu tô gostando muito dele, tá? Se você quer uma coisa diferente, você já leu todos os livros ali igual eu e tava procurando uma aventura diferente, A Cidade da Raposa é um ótimo livro para mudar, né, para quebrar esse paradigma. E eu tava muito ansioso para ler ele, primeiro porque eu gosto muito interessante o conceito do reino de Allen, né, o reino da intriga, e depois que eu queria muito ver uma aventura urbana mesmo, que se passando inteiramente numa cidade, e A Cidade da Raposa é esse livro. Então, muito interessante, assim que eu acabar de ler também vou trazer aí para vocês uma resenha completa. E depois nós temos outros dois ali em paralelo. Um deles é Holy Avenger a Paladina, que ele vai contar mais pra gente sobre a história de uma personagem, né, de Holy Avenger, que é a Paladina. Olha só você, que interessante. Então é muito interessante também, quero ver. E depois o outro ambos são quadrinhos, tá? E o outro quadrinho ali que tem pra gente é o 20 Deuses, que ele vai falar pra gente sobre a Valkyria agora livre, né? Tentando fazer alguma coisa a respeito. É um quadrinho bem legal também, mais descontraído, escrito ali pelo Cassaro, né, que escreve a maioria dos quadrinhos por ali e tudo mais. Então, eu quero muito ler esse, eu realmente estou curioso porque ele foca mais nos deuses, né? E eu tenho bastante interesse como os deuses de Tormenta 20 se comportam no cenário de uma maneira geral. E aí existem ali os livros de crônicas, né, de Tormenta, que eles são contos. São 3 volumes de contos de Tormenta. Esses livros eu não li, tá? Eu vou empurrar eles pro ano que vem também, mas eu sei que tem vários contos alternados ali sobre personagens famosos de Tormenta 20, do cenário de Tormenta 20. Eu quero ler todos eles para fazer vídeo no canal. Nós temos mais um livro que foi lançado esse ano, que não tá nessa cronologia, que é o livro do Dado Selvagem. É o primeiro livro mais infanto-juvenil, digamos assim, de Tormenta 20, que ele vai concluir uma história bem antiga que existe dentro de Tormenta, que é o Dado de Nimbe, né? Um dado selvagem que faz aleatoriedades e tal.
Esse eu também ainda não li. Assim que eu acabar a Cidade da Raposa eu vou ler, mas eu pretendo ler esse ano ainda. E como eu disse, a partir de agora, né, eu vou trazer vídeos sobre todos esses livros que eu tô lendo pra gente debater, pra gente conversar sobre isso. Espero que vocês curtam essa nova saga. Ah, só um parênteses, tá? Que eu queria abrir aqui. Por mais que exista essa linha cronológica oficial, eu não acho que você deva ler por ali, tá? Eu, por exemplo, tenho um toque muito forte de começar a ler, por exemplo, a trilogia Tormenta. Eu não conseguiria ler o primeiro, tipo, pausar ele pra ler Califor e Holy Avenger inteira e depois voltar pra ler Crânio Corvo. Eu não conseguiria fazer isso, tá? Eu tenho um toque que, cara, isso aí pra mim é impossível. Então, assim, por mais que tenha a linha cronológica, eu acho que ela é muito interessante pra gente nos situarmos em que momento se passa cada livro. Mas eu não recomendo você ler por essa ordem cronológica, tá? Eu recomendo você ler por livros mesmo. Eu começaria, tá? Como que eu faria? Eu começaria por Trilogia Tormenta, depois leria o Holy Avenger, porque eu acho que ele conta muita coisa introdutória também sobre o mundo de Tormenta 20. Depois eu já ia para os outros romances já. Já mandava lá Flecha de Fogo, Joia da Alma e Deusa do Labirinto em sequência, porque como é o mesmo grupo de aventureiros, né, os mesmos personagens, eu acho que faz muito bem você ler junto, assim, com uma continuidade. Acho que é muito saudável, porque ele explica, o Joia da Alma explica muita coisa sobre a condição, a dinâmica do grupo, que vai ser importante para você entender no Deusa do Labirinto. E depois eu já ia pro Cidade da Raposa e Estado Selvagem, tá? Eu leria em ordem cronológica os romances e deixaria o livro-jogo, por exemplo, para depois, os quadrinhos para depois, com exceção de Holy Avenger. Mas cada um lê do jeito que achar melhor, tá? Eu acho que o importante é a gente tá lendo, se aprofundando aí na lore de Tormenta 20 e leia na ordem que você tem aí de livros, na ordem que você acha mais interessante. Eu, por exemplo, li a trilogia Tormenta, depois já fui pro Flecha de Fogo, que era um livro que eu tinha muita curiosidade e não me arrependo, tá? Foi muito bom. O que eu acho importante realmente é ler a trilogia Tormenta primeiro, porque como eu disse, ele vai explicar muita coisa da gente de universo, né, do universo de Tormenta, e ele vai fazer uma base muito boa de conhecimento pra gente se aventurar em outras coisas. De resto, eu acho que você tem que ler na ordem que você quiser, tá? Essa linha cronológica que tem aqui é só algo que a Jambu disponibilizou e eu achei interessante trazer pra vocês, tá bom? Comentem aí, né, o que vocês leram, qual que é o favorito de vocês, o meu top favorito. Eu diria assim, ó, que até agora, pelo que eu li, eu acho que Cidade da Raposa vai entrar no top 3, porque eu gostei muito da ambientação, mas vamos ver, eu tenho que terminar ele. Mas com certeza Flecha de Fogo e Deusa do Labirinto estão no meu top livros aí. O Trilogia Tormenta, ele é muito importante pro cenário, mas eu não sei se ele entraria no meu top 3, porque tem outros que eu achei mais interessante. É mais por isso, pela ambientação mesmo. Mas, por exemplo, o Crânio e o Corvo é muito bom, é um baita de um livro interessante, que ele conta muito pra gente sobre alianças entre reinos, é muito bom. Então, como eu não acabei de ler Cidade da Raposa ainda, eu colocaria no meu terceiro aí o Crânio e o Corvo, tá? Vamos ver depois se isso muda ou não, conforme eu for lendo. Eu trago pra vocês, comentem aí, quero muito saber a opinião de vocês. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, um abraço e tchau.